Olá, você que está conosco aqui no Divi News. O assunto é combate à pandemia de coronavírus aqui em Divinópolis. E eu queria observar que, na minha opinião, nós temos três nós que precisam ser desatados. Um desses nós é social, o outro é legislativo e o outro é administrativo. O nó social surge quando vemos, por exemplo, que estando na onda vermelha, percebemos estabelecimentos comerciais que estão, de fato, abrindo as portas, total ou parcialmente. A presunção por trás dessa atitude de desobediência civil e de desrespeito talvez seja de que eles não serão fiscalizados. Talvez seja de que nada vai acontecer a eles. Isso é muito grave. Muito grave não só para a saúde pública, mas para a própria institucionalidade em Divinópolis. Porque é a instituição que emitiu a norma que fica contestada quando nós temos esse tipo de coisa se verificando. Por outro lado, parece ter se disseminado entre alguns dirigentes do setor de lojistas a ideia de que eles não são culpados pelos números negativos que a cidade vem colecionando e que são muito perigosos. Eu diria que não há base racional nesse argumento. A lógica do Minas Consciente, tantas vezes explicada pela mídia, é a de que todos os estabelecimentos abertos, ainda que em menor ou maior escala, vão de fato atrair fluxo de pessoas e que o fluxo de pessoas neste momento é fatal para uma cidade com os números de Divinópolis. Portanto, não é preciso que a prefeitura prove qual é a ligação entre a abertura do comércio e a piora dos números que nós temos obtido. Isso não precisa ser provado. Isso já ficou óbvio para qualquer pessoa. O comércio não está fora da realidade, não está fora da cidade. Ele está na mesma circunstância geográfica e de localização espacial que todos os outros estabelecimentos da cidade. Se ele abre a porta, como todos os outros estabelecimentos, ele favorece o fluxo. Não há mais nada a provar além disso. O poder público e nenhuma outra entidade tem que provar aos comerciantes, com uma pesquisa, de que eles são corresponsáveis por uma situação para a qual concorrem toda a sociedade e todas as pessoas individualmente consideradas. Não há, portanto, que tirar a parte de responsabilidade do comércio e eu discordo de todas as pessoas que dizem que essa responsabilidade não existe, pelo menos em parte. Nós temos outro problema. Outro nó que precisa ser desatado e ele é de natureza legislativa. Verificou-se quando houve esse episódio documentado pela mídia em que a onda vermelha incluiu academias como não essenciais. E aí se chocou a proibição de funcionamento com uma lei que havia sido, na verdade, feita na legislatura passada, dizendo que academias são essenciais. Depois houve quem dissesse que se a lei não for respeitada, então não há mais sentido em que haja um poder legislativo. O que ocorre aí é também um argumento equivocado. Não é lei de fato a lei que não tem um motivo, que não tem um embasamento que de fato seja razoável. Qual é a lógica de fechar as academias? É a lógica de que elas, não sendo essenciais, ainda que trabalhem pela saúde das pessoas, como outros segmentos fechados, aliás, trabalham, elas de fato vão contribuir de alguma forma, em alguma medida, para aumentar o fluxo de pessoas. Este fluxo, repito, que se quer de fato evitar. Portanto, há um problema muito sério aí, inclusive da parte legislativa. É preciso, num momento tão grave quanto esse, editar normas que estejam baseadas em preceitos científicos e técnicos, de preferência aqueles emanados pelos técnicos do Minas Consciente, programa do governo do estado ao qual Divinópolis aderiu. Aderiu, inclusive, por decreto, e não é preciso dizer mais nada além disso. Eu acho que é bastante clara a necessidade de leis e normas serem editadas com responsabilidade sanitária. Por último, temos um nó que é de natureza administrativa. Primeiro, temos uma certa indefinição que me parece que precisa ser solucionada o mais rapidamente possível. No último dia 5, na mesma ocasião em que um dos veículos de mídia locais noticiava a importante declaração do prefeito Gleidson Azevedo, que eu elogiei, de só tomar medidas quanto ao fechamento ou não fechamento, com base nos números do Minas Consciente, com base no parecer do comitê gestor que ele nomeou e que de fato é muito bom, constituído de pessoas muito sérias. Nesse mesmo dia, saía no portal Gerais do Grupo Estado de Minas a notícia de que ele já havia definido que voltaríamos para a onda amarela. E que essa volta seria antecipada, como todos podem ver lá no portal Gerais. Primeiro, nós temos aí um desencontro, e ele não é o único. Há outros desencontros que vêm acontecendo. O prefeito, então, recebe os números editados na última quarta-feira, analisa os números, submete os números ao comitê municipal. O comitê municipal os considera graves, porque eles são números graves. O comitê macro-regional já os havia considerado graves. Então decidem os comitês recomendar o fechamento a Divinópolis ou a manutenção do fechamento. O prefeito, então, ele que supostamente havia dito que seria a onda amarela, mantém a onda vermelha, contrariamente ao que aconteceu no anúncio
ao grupo do estado de Minas e anuncia, de fato, aquela onda amarela, só que para a próxima segunda. O que nós temos aí? Nós temos uma situação muito interessante, porque a porta da Prefeitura Municipal, aonde compareceu para atender a manifestantes do comércio que lá estavam pedindo a reabertura, ele disse o seguinte: os números são muito graves, nós vamos reabrir na semana que vem, ficaremos um tempo em onda amarela, decretada por mim, porque afinal de contas o conselho é apenas consultivo e é eu que decido. E de fato, se os números não forem favoráveis, depois dessa onda amarela nós voltaremos para a vermelha e eu não vou aceitar pressão. O que nós temos aí é bastante peculiar e é o mais perigoso dessa história toda, porque primeiro o que o prefeito está dizendo é: eu vou tomar uma decisão que não é técnica, sabendo de fato que ela não é técnica. Eu vou tomar uma decisão que é provisória e vou colocar, muito possivelmente, entre duas ondas vermelhas, uma onda amarela que eu quis introduzir. Essa é uma situação muito perigosa, porque a administração pública tem uma lógica. Os atos administrativos, os atos do prefeito precisam ser motivados. Ora, a motivação que ele tem e que ele próprio declara na porta da prefeitura é contrária ao que ele anunciou. Há aí uma disjunção. Ele diz da gravidade e ele fala da reabertura. Em seguida fala que não vai aceitar pressão. E a mim ficou parecendo que essa abertura temporária, porque me parece que essa onda amarela, infelizmente, será uma onda amarela entre duas vermelhas, será um período de fato muito complicado. O que ele fala é que, de fato, nós teríamos aí uma circunstância para atender ao comércio. Tanto que ele diz: não aceitarei mais pressão. Ora, parece-me que é a pressão que está agindo aí. Parece-me que é uma pressão que ele não deveria aceitar. Portanto, o que nós temos é um problema de fato, lógica administrativa. A motivação que o prefeito alega para, de fato, colocar o município na onda amarela, que é a necessidade de o comércio vender, se choca com a orientação técnica do comitê que ele próprio nomeou. E se choca com a mais elementar realidade. Até 21 de dezembro, segundo os boletins epidemiológicos do Minas Consciente disponíveis na internet, haviam morrido de Covid-19 em Divinópolis 85 pessoas. Agora nós já estamos em 108 no dia de hoje. Então cresceu muito o número de mortes. Segundo médicos que têm feito divulgações na cidade, cresceu também a taxa de incidência e o contágio. A situação da doença é muito mais grave agora e muito mais grave, eu diria, tende a sê-lo, porque é bastante claro que o prefeito precisa de fato avaliar o impacto, os cenários que estão diante dele. Então essa nova onda amarela, decretada contra tudo e contra todos da ciência e da técnica, é muito perigosa, porque nos coloca diante de um processo de decisão administrativa que não é possível controlar. Mas a administração pública deve ser controlada. As únicas pessoas que tomam decisões da própria cabeça, os únicos mandatários que escolhem o que vão fazer independentemente dos fatos, são os imperadores absolutistas do passado. Na República é preciso que haja eficiência, princípio da administração. E mais do que isso, na República é preciso que os administradores levem em conta, como já se fez inclusive, uma lei para exigir o impacto que terá cada medida que eles decidem. Há uma lei, por exemplo, que é a Lei 13.655 de 2018, que exige que o prefeito, que o administrador, analise quais são os cenários possíveis a partir daquilo que ele está fazendo. Portanto, quando ele próprio reconhece a gravidade, quando ele próprio diz que ainda poderemos voltar para a vermelha dependendo dos números, mas que ele vai enfiar por conta em risco uma onda amarela, nós estamos diante de um jeitinho brasileiro. Não cabe, senhor prefeito, com todo respeito, não cabe, senhor secretário de saúde, não cabe, senhoras e senhores, jeitinho brasileiro em algo tão grave quanto a pandemia.